Vamos falar de inadimplência agora? Vamos lá, Yudiane. Com a inflação e o desemprego em alto, o orçamento de grande parte das famílias mudou. E é aquela velha história, né? Ver quais as contas mais importantes para pagar e as outras dá um jeito depois. E sempre quem fica lá no final da fila são as contas com os juros mais baixos. A do condomínio, por exemplo. Resultado, a inadimplência entre os moradores de prédios só aumenta. E a gestão dos edifícios precisa se reinventar para dar conta do recado. Quem mora em apartamentos sabe que é importante pagar o condomínio para manter os serviços básicos nas áreas de uso coletivo. Faxina, manutenção e tudo isso gerido pelo síndico, seja eleito entre os moradores ou contratado em empresas de terceirização. E é para ele que sobram os problemas quando moradores atrasam os pagamentos. Este ano, a inadimplência entre condôminos aumentou e já atinge cerca de 30% dos moradores. Com a crise, a taxa condominal é a primeira a ser colocada de lado na hora de pagar as contas do mês. Uma multa de 2% e uma taxa de juros de 1% ao mês, mais o INPC, que é o que o Fórum nos dá, é a última dívida que um inadimplente vai querer pagar. Aí vira uma bola de neve. Sem dinheiro no fundo de reservas, a gestão do prédio começa a ficar complicada e o síndico precisa arrumar uma forma de cobrar os devedores. Passou 60 dias do vencimento, automaticamente a dívida cai no escritório de cobrança. E aí ele vai ter que pagar os honorários de advogado, vai entrar num processo, ele vai ter a cobrança administrativa por esse escritório. E se não, dentro do prazo também previsto, não pagar, ele cai direto no judiciário numa ação civil comum. Para diminuir os prejuízos nessas condições, muitos condomínios estão buscando empresas de cobrança para fazer essa parte e procuram por produtos como a cobrança garantida. Ou seja, o condomínio recebe o valor integral dos boletos e quem cobra os inadimplentes é a empresa. Então, não há uma preocupação para o cliente com a inadimplência que se instala, né? Ele nos contrata, recebe integralmente a receita na conta, num determinado momento ali da receita integral, e nós arcamos com todo o movimento de cobrança, a captação extrajudicial e o envio à cobrança judicial também. É segurança para os administradores dos edifícios e pressão para os condôminos inadimplentes. Mas quem está devendo também tem direitos e tem que prestar atenção para, na hora de pagar a conta, não acabar pagando além da dívida. Segundo este advogado especialista em direito imobiliário, só pode ser cobrado os juros de 1% ao mês, a multa que pode chegar ao máximo em 2%, honorários em caso de cobrança judicial, despesas processuais da ação de cobrança e despesas do leiloeiro, se o caso chegar nesse extremo. E é esse o principal alerta. Ter débitos com condomínio pode causar várias penalidades, como a perda da moradia. A dívida condominial também é uma dívida muito ruim para o condômino. Primeiro, ela faz limitações de uso da própria moradia. Se houver uma previsão nas normas internas do condomínio de que o condômino inadimplente não pode usar as áreas comuns, ele já tem restrições no local onde ele mora. E a grande diferença, a dívida bancária, muitas das vezes, ela não possui uma garantia real. Já a dívida do condomínio, o próprio imóvel é a garantia do pagamento da dívida. Na dívida bancária, eu consigo dizer, esse é o meu único imóvel, ele não pode ser pego para saldar essa dívida. Na dívida condominial, não. E foi o próprio imóvel que gerou a dívida. Nós conhecemos isso como dívida própria da coisa, próprio terreno. Então, esse vai ser o primeiro bem posto à venda para tornar adimplente o condômino. Então, aquilo que inicialmente era barato, a longo ou médio prazo, tem um impacto muito maior do que uma dívida bancária, por exemplo.